Bem, turma, tudo bem? Meu nome é professor Fernando Mizuno e vamos estar hoje aqui com vocês aqui, turma de segundo ano do curso de Trônicos, né? Curso profissionalizante. E o que a gente vai estar vendo hoje, pessoal? Já que a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona alguns circuitos, séries, circuitos paralelos e circuitos mistos, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma analogia para a gente entender como que funciona um motor monofásico e a ligação das suas bobinas dentro desses circuitos, né? No caso aqui do motor, eu vou ter uma ligação em paralela e uma ligação mista, tá? E qual a importância da gente entender essa ligação? A importância da gente entender essa ligação é para que a gente não queime nenhuma bobina do motor ou faça uma ligação errada. Normalmente o motor já vem marcado as bobinas, eu só fiz uma separação para melhor entendimento, coloquei aqui, então as minhas bobinas estão previamente separadas, né? A minha primeira bobina aqui, eu fiz a marcação 1 e 2, seria uma bobina, tá? A minha segunda bobina, com essa marcação branca, bobina 3 e bobina 4. E a minha última bobina, a terceira e última bobina, bobina 5 e 6. Lembrando que, como esse motor é um motor monofásico, ele necessita de um capacitor. Esse capacitor está aqui, dentro dessa carcaça, e internamente também a gente tem uma chave centrífuga, que é para quê? Como esse motor ele utiliza essa parte apenas para a partida, essa chave após partida, ela desliga essa bobina. Essa bobina tem a função de botar o motor para girar, para funcionar ele. Depois que ele já estiver funcionando, já estiver na rotação, eu não preciso mais dessa bobina estar energizada. Eu vou manter apenas essas duas. Só que, o que acontece? Tem casas que tem 127 volts, tem casa que não. Tem casos que tem o 127 e tem o 220. E tem casos, às vezes, que eu vou falar assim, olha, eu tenho lá, o motor está ligado em 220, mas eu precisava ligar em 127. Como é que eu ligo? Como é que eu faço essa ligação? Por que eu tenho que fazer essa alteração? Então a gente vai fazer hoje o demonstrativo dentro do circuito paralelo e circuito misto para mostrar para vocês como que a queda de tensão é importante nessas bobinas e como ela trabalha em cada bobina. Vou representar o motor então agora para vocês, esse motor, né? Eu vou pegar ele e vou fazer um desenho, um esboço dele, como que ele é formado. Como seria a ligação dessas bobinas e como que elas estão mais ou menos, não exatamente por dentro, mas uma representação para entender melhor como que a gente vai estar utilizando essas bobinas. Então assim, a primeira bobina que eu vou ter a bobina 1 e 2. Vou ter a segunda bobina minha, 3 e 4. E eu tenho a última bobina minha, onde eu tenho a ligação 5 já. Coloco um capacitor. Esse capacitor que está aqui. Pessoal, internamente no motor, eu tenho uma chave. Tá? Eu tenho essa chave que ela vai ser utilizada para desligar depois que ela partiu. E vou ter a minha última bobina marcada como 6. No meio, no eixo, né, nós temos o rotor do motor. Quando a gente energiza o motor, pessoal, energiza as bobinas, o meu rotor vai começar a funcionar, vai começar a girar, vai ligar ali a minha máquina e tá aí, tá bem tranquilo. Esse motor a gente tem que lembrar que ele é utilizado dentro do comércio, dentro da nossa casa, às vezes a gente tem máquina de lavar que está com esse motor. Né? Algumas máquinas de lavar mais antigas utilizam esse motor. Então é um motor que na verdade nós temos dentro da residência, dentro de comércios, dentro de padarias, por exemplo, comércio, padaria utiliza esse motor para fazer massas, agiliza muito o processo, né? Bater na mão ali num comércio fica difícil. E de repente, às vezes, se muda esse motor de lugar. Ah, eu tenho que alterar a ligação dele. Qual ligação? 127, 220? Como que a gente utiliza? Pessoal, no sistema monofásico, vou escrever mono aqui, mas é o sistema, vou até marcar em vermelho para ficar mais destacado. O sistema que eu tenho, 127 volts, tá? Meu sistema em 127 volts, ele vai ter uma fonte.
tá? Essa fonte, pessoal, uma fonte de corrente alternada, né, de energia alternada, tá? Então eu tenho uma fonte em 127 volts e eu preciso ligar, né? Vamos supor que aqui seja a fase e aqui o neutro. Eu preciso ligar essas bobinas para elas ficarem energizadas apenas em 127 para que não queime. Vale ressaltar que se eu ligar qualquer bobina em 220, né, diretamente uma bobina isolada em 220, eu queimo, eu posso vir a queimar e danificar o meu motor. O que sai caro depois ter que rebobinar o motor, ter que mandar para uma assistência, rebobinar, né? E nem sempre o motor vai voltar a ser o que era. Ele pode perder um pouco da eficiência dele. Então assim, representando as bobinas, eu tenho a bobina 1 e 2, que é a minha primeira bobina, que eu já tinha citado. A segunda bobina 3 e 4. E a minha terceira bobina com o meu capacitor, a minha chave, cinco e 6. Quando eu vou fazer essa ligação, para ter certeza que eu estou fazendo essa ligação correta, pessoal, é apenas fazer a ligação das bobinas. E isso aqui, pessoal, equivale a um circuito que a gente chama de circuito paralelo. O que acontece no circuito paralelo? Cada bobina minha aqui vai receber a mesma tensão da minha fonte, que seria, no caso, 127 volts. Em todas as bobinas, a minha tensão vai ser 127 volts. Então não tenho perigo nenhum de queimar. Por quê? Nenhuma bobina foi energizada a mais do que a tensão que ela pode receber. Já na ligação em paralelo, pessoal, né? Paralelo não. Paralelo a gente já fez aqui. A ligação mista agora, o que seria o circuito misto? O circuito misto é quando a tensão se divide, né? Então eu vou ter um circuito um pouquinho diferente. Eu vou desenhar minha fonte aqui embaixo. E vou falar que aqui, pessoal, eu vou ter fase 1 e fase 2 de energia. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro eu tenho que fazer a ligação de duas bobinas em série. Essas duas bobinas vão estar ligadas em série e mais uma bobina, lembrando que eu tenho que ter o capacitor, a chave, a bobina e a ligação. Como que é essa identificação? Bobina 1, 1 e 2. A segunda bobina, 3 e 4. E a minha última bobina, 5 e 6. Elas estão todas marcadas e numeradas já, né? Fazendo a ligação. A minha tensão vai ser, aqui eu tenho os meus 220 volts, eu vou ter 127 aqui, 127, e aqui em paralelo eu vou ter mais 127. A tensão se divide nesse ponto, a tensão aqui vai se dividir. No paralelo, a tensão fica igual. É muito mais tranquilo, pessoal, quando a gente entende essa ligação das bobinas e a gente sabe que eu não posso energizar mais que os meus 127 volts. Lembrando que, pessoal, toda vez que eu tiver que fazer uma ligação, nós não podemos estar com o motor energizado. É uma normativa, pessoal, né? E espero que vocês tenham entendido. E aí, a próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos ligar o motor, né? Vamos botar ele para rodar e ver como que fica bem bacana ele funcionando tanto em 127 como em 220, pessoal.